Jesus ressuscitado, Jesus glorificado, apareceu ao apóstolo João. E ele mandou escrever 7 cartas às 7 igrejas. Das palavras do Senhor, as mais tristes e graves são dirigidas à igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos tempos. Uma igreja que deixou o Senhor Jesus do lado de fora e recebeu espírito de engano. Quanta tristeza e lamento há por doutrinas humanas, por direções humanas, por direções erradas, interpretações erradas, por engano. E os homens amarem e gostarem do erro. O que Jesus diz à igreja, podemos dizer que uma igreja sem graça, sem verdade, sem realidade espiritual. Veja que no versículo 18 do capítulo 3, Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. O conselho de Jesus já reflete a pobreza espiritual dos nossos dias. Crentes em situações muito difíceis, com familiares endemoniados, crentes em situações de desespero, porque ouvem a voz errada. Não ouvem a voz do Espírito. Se nós não ouvimos a voz do Espírito, como está nas 7 cartas, nós participaremos de Babilônia. Estaremos nela sem percebermos. Confusão religiosa, fraqueza espiritual, e que podemos chamar de crentes desgraçados, privados da graça de Deus, privados do poder do Espírito Santo, privados de alegria, vida e paz. Jesus aconselhou desta maneira porque eles precisavam de se enriquecer, eram pobres. Jesus disse para comprarem vestes brancas porque estavam nus. Jesus disse que era para ungir os olhos porque estavam cegos. Na verdade, no versículo 17, o versículo anterior, Jesus diz assim: nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Esta é a situação na maioria das igrejas hoje. São roubados na fé. São roubados por lideranças cheias de desejos de ganância. Ganância por número, ganância por dinheiro, ganância por sucesso. A cruz jamais será um sucesso nesta terra. O evangelho da verdade jamais será um sucesso. Pelo contrário, será rejeitado. Isto foi profetizado. A verdade continua sendo rejeitada. O homem continua aceitando as trevas e amando as trevas no lugar da luz, como disse Jesus no Evangelho de João. Por isto, o resultado são crentes infelizes, que não conhecem a Deus, que não experimentam o poder de Deus, que não sabem o que é o reino do céu, estão conformados com as suas fraquezas, estão conformados com as coisas religiosas. Não adianta nós abrirmos a boca e dizermos glória. Não adianta nós abrirmos os lábios e dizermos que Jesus é o Senhor, se esta realidade não acontecer no nosso ser interior e não ter como resultado a influência que há ao nosso redor.
Jesus disse que a igreja era miserável. Miserável de dons espirituais. Miserável de poder de Deus. Miserável de profetas. Miserável de dom de discernimento. Miserável de toda a luz que veio brilhar dentro do reino de Deus. Não há governo, pelo contrário, há divisão. Uns contra os outros. Não há direção do Espírito. Usam as Escrituras apenas para justificar os erros. Jesus diz: pobre, cego e nu. Não existe situação pior do que esta. Podemos dizer que aqui estão os crentes desgraçados. E eles nem sabem. Não sabem nada. Não entendem nada. São manipulados facilmente. Jesus está do lado de fora porque Jesus não entra em show da carne. Veja que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele deseja entrar, mas ele só entra onde há lugar para ele. Lugar para o Espírito Santo. Portanto, medite nisto. Busque a verdade. Busque primeiro o reino de Deus, para que você seja um crente cheio de graça e verdade. Jesus é cheio de graça e verdade. Está escrito assim no início do Evangelho de João, capítulo 1. A lei foi dada por Moisés. Aí se inclui todas as leis. Mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Para muitos crentes, somente veio Moisés. Jesus ainda não veio. Jesus ainda não entrou com a sua graça, com a verdade, com o caminho, com a vida, com o poder, com a alegria, com a paz, com o governo do céu. O reino do céu ainda não é chegado para estes crentes, que são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Portanto, medite nestas coisas, para que não seja dirigido pela carne, nem a sua, nem a de ninguém, mas saiba que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Esta é a verdade. Leia o que está escrito. Não acredite que tudo o que dizem para você. Não se conforme com o mundo. Não se conforme com a carne, nem com o pecado, mas seja conformado à imagem de Jesus Cristo pelo poder do seu Evangelho. Que a paz do Senhor esteja com você e que você chegue a ser um crente cheio de graça e verdade. Não um crente sem graça, sem verdade, mas um crente que conhece o poder de Deus. Amém.